Fala galera, beleza? Esse talk número 3, ele é de certa forma a continuidade do talk número 2, onde eu falei sobre personalidades dependentes. Então aqui nós vamos aprofundar um pouco mais nessa personalidade dependente, falar um pouco mais de características sobre ela, vamos falar um pouco sobre a história dessa personalidade, de como surgiu e as possíveis possibilidades para que essa pessoa se torne menos dependente, certo? Então, se você não assistiu o talk número 2, assista ele, esse vídeo de certa forma complementa, né? Então você terá mais informações. As coisas que estão aqui estão diferentes do talk número 2. Aqui eu li outras coisas, eu li materiais complementares para falar mais sobre isso. Então não é o mesmo vídeo, tá? Pode assistir, se você já assistiu o talk 2, totalmente diferente, tá? Se você não assistiu o talk 2, assista, ok? Eu penso que existirão duas possíveis reações a esse vídeo. Ou você vai achar que não fez sentido nenhum, nada do que eu falar aqui não vai bater com você, ou você vai falar, esse cara me descreveu. Por quê? Se você tiver, de certa forma, características desse tipo de personalidade, você vai sentir que eu estou te descrevendo, né? Que eu estou falando sobre você aqui. Acredito que vai bater no mínimo 70% das coisas aqui, porque o ser humano ele é único, ele é individual. Então aqui nós temos linhas gerais, algumas coisas podem fazer sentido, outras não, beleza? Então vamos lá. Falando então, vamos falar aqui algumas características dessa personalidade dependente, né? Coisas, sentimentos, sensações, pensamentos que caracterizam essa personalidade, certo? Então vamos lá. Essa pessoa, ela precisa ser cuidada, ela sente que ela precisa ser cuidada, nutrida, ela precisa sentir-se apoiada, amparada, ela precisa sentir que está te invadindo, ela tem que ocupar espaço. É um tipo de pessoa que ela demanda atenção, demanda carinho. Falta forma para ela ocupar espaço. Daqui a pouco nós falaremos mais sobre forma, mas essa pessoa, ela demanda, né, ocupar espaço, ela precisa sentir que está te invadindo, mas de uma certa maneira falta forma para que ela faça isso. Essa pessoa, ela pede conselhos, ela gosta de se aconselhar. Todas as decisões dela, ela costuma pesquisar bastante, se orientar, falar com várias pessoas, ela precisa de referência para tomar decisões. Ela sente que ela não foi notada. Ela precisa de contato, ela quer contato, mas de certa forma ela foge do contato em algumas ocasiões. Ela é uma estrutura mais passiva. Ela se sente amada se ela for nutrida, se ela for cuidada. Então é o tipo de pessoa que, para se sentir amada, ela precisa sentir-se cuidada. Ela se sente vítima. Aqui tem uma observação. Ela não se vitimiza. É diferente, mas ela se sente uma vítima das coisas, né? Das pessoas. Elas precisam ser tocadas. Elas gostam de ser tocadas, cuidadas, carregadas, sustentadas e precisam ser notadas. Esse tipo de pessoa, ela precisa aprender a cuidar de si. Por quê? Ela demanda muita atenção, muito cuidado do outro, mas ela precisa desenvolver o cuidado por si mesma, se cuidar, se tornar um pouco mais independente. Esse tipo de pessoa, ela se adapta com muita facilidade, mas ela tem dificuldade de sustentar a excitação. Esse tipo de pessoa, ela vai no caminho de ceder. É aquela pessoa que tem dificuldade para falar não, dificuldade para impor algo que ela gostaria, um desejo, fazer a sua vontade. Ela vai no caminho de ceder. No mínimo, em 70% das vezes, ela cede. Elas são pessoas muito amistosas, né, muito amigáveis, muito, como que eu posso dizer, macias, enfim. Mas elas têm dificuldade de manter as coisas que ela conquista. As relações não alimentam pela sua insaciedade, eles são queixosos, né? Ela é uma pessoa que se queixa demais das coisas. Como eu disse um pouco atrás, ela se sente vítima. Fazem as pessoas se sentirem aceitas, exatamente como eu disse, elas são amistosas, elas são macias, elas fazem com que as pessoas à sua volta se sintam aceitas, mas elas têm muita dificuldade de aceitar a si mesma.
Elas têm uma sensação de abandono, de solidão. Ela explode, mas ela não sustenta a agressividade. É uma pessoa que tem dificuldade para sustentar uma agressividade. Dificilmente é uma pessoa que é agressiva. Não, eu acredito que ela vai mais no caminho de implodir do que de explodir, que é para fora, né? Essa figura dependente, ela pede ajuda, ela busca sustentação. Ela diz, né, como se fosse uma declaração: não me deixe só, me dê continente, certo? Me dê limites. É uma pessoa que tem muita dificuldade em colocar limites, né? Limites em relações, em vários tipos de contexto. É um tipo de pessoa que muito provavelmente se atrasa no trabalho, atrasa para compromissos. Procrastinação, muito a ver com esse tipo de perfil, né? Elas têm dificuldade de colocar limites, elas têm dificuldade de lidar com a excitação, né? Então elas postergam as coisas, né? Falta forma para que elas façam as coisas. Falaremos mais sobre forma um pouco mais adiante. Avançando um pouco mais nas características, né, dessa estrutura, né, desse tipo de pessoa. Estrutura que eu digo é a estrutura física, psicológica, emocional. Estado de espírito dessas pessoas, né? São pessoas que frequentemente estão desinteressadas, elas são fantasiosas, né? Apáticas. Um pouco sobre os sentimentos, as qualidades emocionais desse tipo de pessoa. São pessoas obedientes, são pessoas que se decepcionam facilmente, que se sentem fracas, que se sentem não apreciadas. São pessoas solidárias, receptivas, ressentidas também, se sentem enganadas, em muitos casos ficam desesperadas, são pessoas resignadas, sentem-se abandonadas, como eu disse, se sentem vítima, elas não se vitimizam, mas elas se sentem vítimas, são pessoas não ameaçadoras, como eu disse, pessoas macias, né, de fácil contato, mas elas se sentem também ineficazes. Elas têm medos de ser grande, medo de hostilidade, medo de impotência, sentir-se impotentes, né? Medo da falta de suporte, elas têm medo de se sentir controladas, elas têm medo de estar isoladas, embora elas busquem em muitos momentos o isolamento, elas busquem ficar sozinha, né? Mas elas sentem medo de sentir-se isoladas. Elas se isolam, mas elas têm medo de se sentir isoladas. Elas têm medo da falta de resposta do outro, né? Isso tem a ver com amparo, se sentem desamparada, ela tem medo disso. Em relação ao funcionamento psicológico desse perfil, eles têm um retraimento agitado, um apego indiferente. Elas estão à espera de serem abordadas. Elas buscam amor e união. Então elas choram para serem cuidadas. Como foi dito anteriormente, elas usam a sua fraqueza como uma forma de agressão. Elas vivem um conflito entre estar sozinho e precisar do outro. Em relação à excitação desse tipo de pessoa, quando eu falo excitação, não estou falando na excitação sexual, eu falo excitação de vida, né? A pulsação. Elas são pessoas que vivem isoladas, subexcitadas, ou seja, vivem uma baixa excitação. São pessoas suaves, amortecidas. Elas são pessoas reprimidas, com limites fracos, com pouca forma, e são incapazes, de certa maneira, de se enrijecer, de sentir-se potentes. São pessoas voltadas para dentro. Né? Elas vivem nos bastidores. Elas não são pessoas que têm dificuldade de se expor, de aparecer. Muitas das vezes, dificuldade de apresentar um trabalho, de fazer uma entrevista de emprego. Tudo que tem a ver com exposição, de certa maneira, em algumas pessoas com esse tipo de característica, isso é muito custoso, né? Custa um esforço emocional e psicológico muito grande. São pessoas implodidas, né? Elas dificilmente explodem para fora, né? Elas brigam, falam e tal. Não, elas implodem. São pessoas muito solidárias.
Como que essa pessoa luta, né? Quais são os estilos de luta desse perfil? Elas lutam através do apaziguamento. Elas se acomodam, elas obtêm poder através da submissão. Então não é a pessoa que vai para o conflito, é a pessoa que ameniza o conflito, que neutraliza o conflito. Como que essa pessoa se relaciona com autoridades? Ela cede, né? Ela busca apoio, ela é uma pessoa obediente, servil, ela sente a necessidade de ser conduzida. Ela diz, me ajude a fazer. No trabalho, essa pessoa forma alianças. Ela tem um perfil não dominador. Ela é muito receptiva. Ela gosta de receber orientações, caminhos, né, instruções. Mas é uma pessoa que tem que tomar cuidado, porque ela não é muito produtiva, né? Como falta excitação, falta forma, facilmente aquela pessoa que cai na procrastinação, né, que não produz o que ela gostaria, né, o que ela poderia. Esse é um cuidado que esse tipo de perfil tem que ter, né, com a procrastinação e com a produtividade. Relação com os pares e subordinados. Essa pessoa ela é muito acolhedora, né, ela gosta de ter pessoas por perto, ela tem um relacionamento macio, né, mas ela também vive um pouco isolada. Ela satisfaz as necessidades do outro, né? Então é uma pessoa que olha muito para o outro. Ela é resistente ao controle, não gosta de se sentir controlada, sufocada. Ela tolera as fraquezas do outro. Ela é uma pessoa muito empática, né? Então ela consegue tolerar fraquezas, né, do outro. Na relação amorosa ou numa relação com filhos, por exemplo, ela é uma pessoa muito afetuosa, que dá muito carinho. Sobre algum tipo de estresse no relacionamento, ela cede. Ela é a pessoa que sempre cede, apazigua, né? Ela teme o abandono. Ela tem muita dificuldade com questão de abandono. Então, muitas das vezes, o ceder para ela, né, pode ter um pouco a ver com o medo de se sentir abandonada, desamparada, né? Então, é uma pessoa que cede com muita frequência, que não fala não, que não impõe os seus desejos, as suas vontades. Impor é uma palavra meio pesada, mas em certos momentos ela nem expressa, é uma palavra mais adequada, né? O que ela gostaria, o que ela pensa. Isso é uma coisa que esse perfil tem que aprender. Ela se sente desamparada com frequência e ela se agarra ao outro como se fosse uma ferramenta, né? Algo para não sentir-se desamparada. Em relação ao funcionamento sexual desse perfil, ela precisa que o outro a estimule. Falta nela um pouco de asserção sexual. Para finalizar agora, as últimas colocações a respeito desse perfil. Esse perfil é um perfil que diz, eu não posso, eu não me sinto capaz, me dê suporte. É um perfil, como eu já disse várias vezes, ele cede, ele encolhe, ele chora. Ele lida com a raiva, com o medo e com a fraqueza cedendo. Ele pode aceitar o que vem dos outros, se lhe oferecerem, mas ele não se esforça para obtê-los. Esse perfil ele tem muita dificuldade para lutar pelas coisas. Então é um perfil que, diante de algum tipo de desafio que ele precisa lutar, por exemplo, o término de um relacionamento, ele é uma pessoa que aceita o término com muita facilidade. Ah, tá bom, ok. Tem dificuldade para lutar pelas coisas, pelas conquistas, pois lhe falta forma para ir para a luta, para ir para a vida. Então, ele não se esforça para obter as coisas e também não se esforça para dar suporte, para ajudar. É uma pessoa que, se você for atrás dela, né, solicitar algo, ela vai te abraçar, te ajudar no máximo que ela puder. Mas dificilmente ela vai até você para te oferecer um suporte, para falar com você. Mas saiba que se você precisar desse perfil, ele estará lá com toda certeza. Em relação ao estresse, ele recua ou ele se isola. Não agir é uma forma de agressão. Então esse perfil
sob determinada circunstância, ele não age. Isso para ele é uma ferramenta de agressão ao outro. Falaremos um pouco mais sobre agressão adiante. Agressão nesse contexto é um pouco diferente de falar de agressão em outros contextos. Você entenderá um pouco mais à frente no vídeo. É um perfil que gosta de privacidade e de apoio. Ele evita as exigências, mas se ele não for desencorajado, ele persegue as suas metas, os seus objetivos com firmeza, persistência e determinação. Ele é uma companhia muito interessante, muito perceptiva, né? Muito atenta, muito solidária também. Esse perfil não age agressivamente. Ele compartilha um contato terno e gentil. É uma relação leve, né? Amistosa, como já foi dito anteriormente. A função muscular desse perfil ela é enfraquecida. Parece que falta músculos para essa pessoa ou falta ossos, não é? Então, eu falei bastante sobre as características dessa forma. A princípio, parece que eu falei mais características negativas do que positivas. Mas eu gostaria de fazer uma observação. E para essa observação, eu vou resgatar aquela música que diz: cada um sabe a dor e a doçura de ser o que se é. Essa forma, ela tem as suas dores, ela tem as suas dificuldades, mas ela tem os seus lados positivos. Eu falei um pouco de coisas positivas aqui, é uma pessoa amistosa, solidária, é uma pessoa que tem um contato macio, é uma pessoa que proporciona uma relação amistosa, leve, enfim, ela tem muito, é uma pessoa analítica, né, bem ponderada nas suas decisões, mas tem que tomar cuidado para que esse ponderamento não a paralise, né? Isso pode acontecer. Mas, de uma maneira geral, essa pessoa, quando ela tem uma boa consciência de si, na tomada de uma decisão, ela é bem ponderada. Ela consegue tomar uma decisão com calma, com clareza. Então, se você se identificou com esse perfil, não se apegue às características, vamos chamar de características ruins desse perfil. Não. Tem a ver com um jeito de ser, com uma forma que nós falaremos um pouco mais adiante, né, de como se organizou, né, de onde se originou esse jeito de ser. Mas tenha isso em mente. Aqui existem coisas a serem trabalhadas, mas existem também potencialidades. Então a pessoa que não se identifica com esse vídeo, né, que tem uma outra forma de ser, ela tem sim características positivas em relação a este, ok, mas ela sofre de outra maneira, né? E futuramente em outros vídeos aqui no YouTube eu vou falar um pouco mais sobre as outras formas de ser também. Aqui nós estamos falando desse tipo de personalidade, mas tenha em mente isso. Aqui temos coisas que precisam ser trabalhadas, que essa pessoa precisa aprender, sim, mas também tem muita potencialidade. Esse perfil ele tem muitas possibilidades, enfim. Então é isso, saiba que se você se identificou com isso, você tem seus pontos a trabalhar, mas você tem muitas potencialidades, você tem possibilidades para lidar com isso, beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho em relação a essa forma, como ela se originou, qual a história desse perfil, dessa personalidade dependente, né? A possível história desse perfil e futuramente, na sequência do vídeo, como desenvolver, né? Então nós estamos falando do que é esse perfil, nós vamos falar agora de como ele se originou, ele se organizou e o que você pode fazer com ele, né? Como que eu lido com esse perfil, o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver, beleza? Essa personalidade dependente, que eu chamei desta maneira, isso tem a ver, na verdade, com uma forma de ser no mundo. Esta forma ela foi organizada a partir da infância dessa pessoa. Na forma existe parte que é herdada, né? Você nasceu já, de certa maneira, um pouco desse jeito, mas ela tem um componente muito maior, eu diria, que tem a ver com a sua existência, com a sua vida, com a sua história de vida. Então a sua parte da sua forma é herdada, e uma outra parte você desenvolveu a partir da sua infância, da sua história, das suas primeiras relações, que vão do 0 aos 8 anos, mais ou menos, certo? Então, a todo momento nós estamos organizando forma, né? Que tem a ver com o self pessoal. Existe, né, essa questão que nós criamos ao longo da nossa vida, um self pessoal, que é um contínuo de respostas
cognitivas e emocionais que nós damos para manter forma, né? Então nós criamos forma com base na nossa infância, nós vamos organizando forma ao longo da vida, e o self pessoal é esse contínuo de respostas que eu vou dando, respostas cognitivas e emocionais, para manter essa forma, para sustentar. A forma, ela é uma função, né? Então, essa organização de forma, ela é uma função para manter a vida, certo? Falaremos um pouco mais sobre isso aqui agora. Ao longo da nossa história, nós enfrentamos, isso eu estou falando desde lá dos 0 anos, tá? Meses, 1 ano de idade, estou falando desde sempre. Nós enfrentamos desafios, e esses desafios são agressões. Aqui que eu gostaria de falar, né? Eu falei no começo do vídeo sobre a agressão. A agressão no senso comum, né, entre as pessoas, nós pensamos em agressões verbais, agressões físicas. Agressões nesse contexto é outra coisa. Então, por exemplo, eu não saciar a fome do bebê, eu ter uma resposta de negligência é uma agressão, certo? Só para contextualizar aqui. Então, ao longo da infância, nós enfrentamos desafio e sofremos agressões. Nós vamos falar sobre as agressões um pouco mais à frente. Diante desses desafios e agressões, eu vou organizando forma para lidar com esses desafios e agressões. É por isso que eu falei que a forma ela é uma função, né? Então eu desenvolvo forma como uma função do meu organismo para sobreviver e lidar com as coisas, beleza? Então vamos dar um exemplo. Uma criança, né, está com fome e ela chora. O choro, ele tem fases, estágios do choro. Eu tenho o choro de ajuda, o choro de raiva, e eu organizo forma a partir daí. Então, se a criança ela chora num sentido de pedindo ajuda e ela recebe alimentação, seja o leite ou seja algum tipo de alimento, né? Ela aprende que quando ela pede ajuda, ela obtém um reforço, vamos dizer assim, ela obtém o que ela quer. Então ela sempre solicita ajuda. Se ela chora já no estágio da raiva, e então ela é reforçada, ela recebe aquele alimento, ela aprende que quando ela expressa a raiva, ela recebe o que ela precisa. Você entende como que na nossa infância nós vamos organizando a nossa forma? E se eu não conseguir a ajuda que eu esperava, vem uma outra fase do choro, que é o choramingo de derrota, né? Aquele choramingo de não conseguir o que eu queria. E se eu recebo o alimento somente nessa fase do choro, eu aprendo que quando eu desisto, eu me desarmo, não é? Quando eu estou num choramingo de derrota, eu recebo as coisas. Então eu organizo uma forma a partir daí, certo? Dessa infância. Não isoladamente na hora da fome, mas isso vai se repetindo na minha vida em vários contextos e eu vou criando forma a partir desta resposta que eu dou ao mundo e como essa resposta é atendida. Então eu aprendo que eu recebo as coisas quando eu peço ajuda, quando eu demonstro raiva, quando eu me desarmo e demonstro uma tristeza, não é? Então é mais ou menos por aí, beleza? Então vamos continuar. Esta organização e desorganização de forma dá origem à nossa consciência, aos nossos comportamentos, que é traduzido em sentimentos e comportamentos, inclusive musculares. Então, diante de alguns desafios, eu tenho respostas corporais. Ou eu me enrijeço, ou eu me amoleço, ou eu inflo, ou eu me adenso. Essas respostas têm a ver com essa infância, com essa forma que foi desenvolvida como uma função de lidar com as agressões, com os desafios que eu enfrentei. Certo? Então vamos ler um trechinho de um livro aqui juntos? Se um desafio excede a capacidade que uma pessoa tem para responder, ou se há circunstâncias dolorosas ou intimidantes, ela muda sua forma natural. Inicialmente, a pessoa responde à agressão com um padrão hereditário. Tão logo surge um obstáculo, ela o investiga, distancia-se dele ou ataca. Esses comportamentos exploratórios mostram que o organismo é capaz de suspender operações enquanto organiza o seu futuro.
há uma relação entre aquilo que o organismo está fazendo e o estado psicológico e emocional dessa pessoa. Por exemplo, alguém pode dizer que esperou até agora para crescer, enquanto outro dirá que preferiu hibernar até que o perigo passe. Agressão e constrangimento estão associados à vergonha e humilhação. A pessoa se encolhe e se torna menos do que ela é capaz de ser. A forma que ela assume naturalmente já não funciona mais. Por exemplo, para ser submissa, uma criança se diminui e se torna menor. Uma agressão faz com que ela se encolha em relação à sua forma natural. Esse padrão pode cristalizar e resultar em uma forma encolhida. Então, eu trouxe esse fragmento de texto para a gente falar sobre exatamente essa questão, que essa figura dependente, ela aprendeu a ser. Então, você não nasceu dependente. Na sua história, né, houve agressões, desafios que você enfrentou, e a partir daí você desenvolveu a sua forma, que tem a ver com essa infância. Então, diante de um desafio, por exemplo, como foi dito aqui no texto, provavelmente você preferiu hibernar até que o perigo passasse. Então você desenvolveu, muito possivelmente, uma forma que se encolhe, que cede diante dos desafios, e dessa maneira, com essa resposta que você deu, você passou por eles, você sobreviveu. Então você emitiu comportamentos lá na sua infância, né, no seu desenvolvimento, que permitiram que você sobrevivesse, não é? Então você emitiu esses comportamentos que você tem até hoje e funcionou, portanto, você internalizou o quê? Quando eu faço isso, dá certo. Quando eu cedo, faço a vontade do outro. Quando eu me diminuo, né? Quando eu hiberno até que o perigo passe, isso funciona, né? Isso faz com que eu sobreviva. E você vai repetindo este comportamento ao longo da sua vida toda. Embora isso funcione, isso também traz prejuízos, não é? Isso é aquela pessoa, como foi dito aqui no começo do vídeo inteiro, tem dificuldade para falar não, dificuldade de se impor, né? Falar o que ela gostaria de fazer e tudo mais que já foi falado aqui, não vou repetir. Certo? Então, esse seu jeito de ser não caiu na sua cabeça. Você aprendeu a ser assim e você consegue lidar com isso, tá? Você aprenderá aqui no vídeo o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você precisa aprender para conseguir lidar de uma forma mais, vamos dizer, mais saudável com a sua existência, certo? Só para ficar claro, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está no polo oposto, que é uma pessoa que ela explode. Então olha só que interessante. Diante de um conflito, existem pessoas que elas resolvem através do acesso de fúria, né? Então elas têm um comportamento de raiva, de fúria, para resolver as questões. Então lá na infância dessa pessoa, houve a retirada de algo que estava legal para ela, uma alimentação, um descanso, um passeio, certo? Retirou-se algo dessa pessoa. E é um tipo de pessoa que tem a dificuldade de conter os seus impulsos. Enquanto a pessoa dependente, ela contém os impulsos até demais, esse tipo de pessoa não contém os impulsos. Então, diante da retirada de algo que era bom para essa pessoa, existe um aumento da atividade, né, atividade fisiológica, né, batimento cardíaco, respiração, pulsação. Ela tem dificuldade para conter esse impulso e ela tem um acesso de raiva, de fúria. Isso é uma tentativa de obter respostas que possivelmente lá na infância funcionou. Né, aconteceu algo com ela, ela teve uma expressão de raiva, de fúria, aquilo funcionou, ela obteve a resposta que ela queria e ela aprendeu que quando ela demonstra raiva, quando ela demonstra fúria, quando ela demonstra energia, funciona, ela consegue o que ela quer. Então você está vendo como que o que nós somos hoje, enquanto adulto, tem muito a ver com a nossa infância, o que a gente passou lá na infância, a nossa história, desenvolveu a forma que nós somos hoje. Eu trouxe um exemplo do contrário da personalidade dependente para ficar bem exemplificado, ficar bem claro, né? Como que funciona esse aprendizado através da nossa história, beleza? Existem 4 possíveis agressões à nossa forma, sendo elas choque, trauma, abuso ou negligência. São 4 tipos de agressões diferentes que se consolidam em formas diferentes,
Então, de acordo com cada tipo de agressão, eu desenvolvo um certo tipo de personalidade, um certo tipo de forma de ser, ok? O choque, ele congela a forma, traz consistência. O trauma traz esgarçamento, ruptura. O abuso, ele traz irritação, cansaço, exaustão. E a negligência causa atrofia, falta de empatia, ausência de relacionamento humano, indiferença às próprias necessidades físicas e emocionais. Então, sendo 4 tipos de agressões, choque, trauma, abuso e negligência, eu tenho 4 respostas. Eu me congelo, eu ativo, eu aumento ou eu me contenho. Então vamos ler aqui um trechinho do livro, novamente. As mudanças que uma agressão produz na forma de uma pessoa podem ser compreendidas através da seguinte fórmula: intensidade vezes duração vezes repetição. Primeiro, qual a intensidade desse evento? Quanto tempo ele dura? Com que frequência ele se repete? Essas perguntas indicam uma resposta. Uma confrontação direta aos berros e pela força de uma criança pequena por um adulto pode durar apenas 2 segundos, mas fará a criança congelar. Uma outra vai se adensar, se encolher contra o abuso de sermões, queixas e críticas persistentes. Uma negligência violenta provoca o congelamento, enquanto uma negligência a longo prazo provoca o desamparo, desespero, apatia, perda de direção e uma forma diminuída. Então, um acidente, por exemplo, ela provoca um choque, né? Ele é algo de alta intensidade e curta duração, não é? E não tem uma longa também, não tem uma repetição, não é? Agora, por exemplo, a criança que sofre bullying é um outro tipo de agressão, porque é algo que talvez não tenha uma grande intensidade, mas ela tem um contínuo de um tempo, né? Isso acontece com frequência, todo dia, ao longo de todo um ano letivo. Então, essa fórmula, intensidade, duração e repetição, é o que mostra, né? É o que indica o como que essa forma se originou, ou como que essa forma se organizará ao longo do tempo, de acordo com a agressão. Se for uma agressão intensa, ou uma agressão menos intensa, mas qual a duração? Foi por quanto tempo? E qual a repetição? Como que se repetiu isso, né? Foi uma vez só ou se repetiu por muito tempo? Após o nascimento e durante os primeiros anos de vida, os padrões de agressão se organizam primeiro na parte superior do corpo. Se agarrar, segurar, chorar, estender os braços, são todas respostas que envolvem essa parte superior. Os padrões de ansiedade começam aqui, nessa fase de desenvolvimento. Então, eu falo muito nesse canal sobre ansiedade. Tem a ver com essa forma, não é? Com a forma que foi desenvolvida na infância, certo? Então, deixa eu falar um pouquinho mais sobre agressões aqui. O choque é uma agressão de alta intensidade que ocorre num curto espaço de tempo. Por exemplo, alguém te telefona e informa que um amigo morreu, ou uma pessoa morreu de acidente na sua frente, por exemplo. Quando você está em choque, não sente nada, você não se sente ansioso, não se sente com medo. Há uma incredulidade, uma incompreensão e um entorpecimento temporário. O trauma é uma agressão de alta intensidade, mas que ocorre num intervalo de tempo maior ou menor. Por exemplo, uma pessoa pode sofrer um acidente e a sua primeira reação ser de choque e não de dor. Entretanto, à medida que o choque diminui, a dor é experienciada. O trauma envolve alta intensidade e possivelmente curta duração, enquanto o abuso e a humilhação envolvem situações de longa duração, mas de intensidade moderada. A negligência, ela é de pequena intensidade, como acontece, por exemplo, quando uma criança ela é ignorada por um período de tempo. E o abuso é uma agressão decorrente da interação persistente com uma intenção de dano, como a de um pai que critica consistentemente uma criança ou tenta sistematicamente minar o seu modo de se comportar. Um dos pais quer que a criança arrume seu quarto.
Toda vez que a criança faz uma colocação assertiva, ela é chamada de idiota e punida. O abuso não tem necessariamente de ser físico, mas pode ser também o fato da criança nunca saber se vai apanhar ou não. O abuso faz a criança se encolher, gera uma baixa autoestima. Esse tipo de agressão é diferente daquele em que, excepcionalmente, a criança quebra um objeto caro aos olhos dos pais e tem que aguentar o sermão. A diferença entre choque e trauma é a mesma que existe entre dar um tapa no traseiro de uma criança ou um soco na sua boca. Entre gritar de vez em quando com a criança e espancá-la diariamente. A diferença entre trauma e abuso é a mesma que existe entre dar um tapa no rosto de uma criança ou deixar de alimentá-la. Entre espetar a criança acidentalmente com um alfinete na fralda ou deixar de trocá-la até que a sua pele fique irritada. O trauma envolve dor e dano, enquanto o abuso envolve humilhação. A negligência envolve abandono físico ou emocional, um estado no qual os pais ignoram ou isolam a criança. Então, a forma de uma pessoa é uma combinação entre os dados genéticos e o tipo de agressões que ela experimentou. Então eu preciso que fique bem claro, né? Eu falei bastante sobre essa questão de agressões e tudo mais. Eu preciso que fique claro para você, claro, que a sua forma ela tem uma função social e pessoal. Então, com base na sua história, houveram desafios, agressões, portanto, você teve que desenvolver uma forma, se organizar de certo modo para sobreviver a essas agressões, e esse modo de ser, né, esse jeito que você organizou, ele funcionou, você está vivo aqui assistindo esse vídeo, portanto, criou-se uma forma que, como é dita na teoria, ela é uma forma que foi cristalizada, ou seja, você desenvolveu essa forma, funcionou, deu certo, sobreviveu, enfrentou os desafios, você cristalizou essa forma e você vai usando ela por toda a sua vida, em todas as suas relações, certo? Então, se você se identificou com todas essas características da personalidade dependente, saiba que essa personalidade foi desenvolvida a partir da sua história, dos desafios, das agressões que você passou, você cristalizou uma forma para lidar com elas, com essas questões, e essa forma que faz hoje você ser desse jeitinho que você viu aqui nas características da personalidade dependente, tanto no vídeo 1 quanto no vídeo 2. Então, para a gente falar um pouco sobre essa forma, essa personalidade dependente, vamos fazer aqui um estudo de caso agora. O estudo de caso do Sidney é um nome fictício, ok? Sidney é um homem com um formato de colher. Ele é côncavo na frente e com um corpo parecido com uma haste encurvada. Sua cabeça fica à frente do corpo. Ele é puxado para dentro, compactado, colapsado. Sidney é cognitivamente agressivo, embora experimente episódios de explosões vulcânicas. Ele busca amor, embora sua ambição seja que obtenha sucesso e vença. Embora ele é bastante sucedido, bem sucedido na sua vida, ele se sente incompetente. O formato de Sidney resultou de um padrão de agressões longas e repetidas que afetaram a sua autoestima. Embora tenha sido amado como criança e adolescente, foi também submetido a exigências para ser mais do que era. Esperava-se que ele vivesse segundo os padrões de outras pessoas. Diante dessa violência, desta agressão, ele se compactou, se retraiu e entrou em um colapso interno. Para encobrir a sua fraqueza, ele construiu uma forma exterior de agressão e luta. O Sidney é uma pessoa tentando ser grande, derrotado, mas ele está resistindo ao colapso. O Sidney ele vai falar agora sobre o seu histórico. Meus pais tentaram moldar meu crescimento e minha personalidade usando a culpa. Não que eles tenham feito isso intencionalmente, mas eles estabeleciam metas
que eu não conseguia atingir. E quando eu conseguia, eles deixavam claro que eu tinha ficado aquém de suas expectativas. Esse padrão surgiu desde quando me lembro de mim e durou até meus 18 anos, quando eu cortei as relações com os meus pais por um ano, para conquistar minha própria independência. A sensação de culpa me confunde. Por um lado, parece-me que essa culpa foi importante e constante. Por outro, talvez ela tenha sido leve e moderada, mas não para a criança frágil que eu era. A principal atitude que eu tomei foi a dissociação, mas as minhas atitudes secundárias incluíam a luta, o desamparo, descrença, a loucura maníaca e a desorientação. Desde pequeno, eu me sentia descrente, achava que meus verdadeiros pais estavam trancafiados no porão, e aqueles que eu tinha eram ladrões que haviam me roubado dos meus pais, que possivelmente seriam benevolentes, verdadeiros, acolhedores. Por volta dos meus 7 ou 8 anos, essa fantasia desapareceu. Eu aceitei a minha realidade. Aqueles eram meus pais, e aquela tinha que ser a minha vida. Percebo agora que a razão das suas críticas constantes era o fato de que eu não era o garoto que meus pais precisavam. Em relação à minha mãe, desenvolvi uma sensação de insegurança, porque ela expressava que as minhas necessidades eram más. Essa situação constante de ser amado e ao mesmo tempo ser rejeitado e criticado me deixava muito confuso. Meus pais se tornaram uma fonte de dor, irritação e aborrecimento. Eu me sentia culpado, zangado, pequeno e desamparado. Consequentemente, agora que eu sou um adulto, eu ligo o piloto automático e me transformo num realizador, num lutador. Eu me mantenho tão ocupado sendo um lutador que eu me inclino a ficar fora de contato comigo mesmo e com os outros. Esse padrão tende a se perpetuar. Quanto mais eu trabalho somaticamente, mais eu me sinto capaz de restabelecer contato comigo e com meu próprio ritmo. Aqui vem uma observação, quando ele fala quando eu me trabalho somaticamente, ele quer dizer quando ele se trabalha nessa perspectiva de tratamento psicológico, que é a terapia somática, né, psicossomática, psicoterapia corporal, essa linha de pensamento. Então o Sidney, ele faz esse tipo de terapia e ele diz aqui, quando eu me trabalho somaticamente, mais eu sinto que sou capaz de restabelecer o contato comigo e seguir o meu próprio ritmo. Só uma observação. Minha luta constante para evitar desapontar o mundo tem diminuído. Essa luta é difusa e requer uma vigilância constante, além de uma grande dose de amor e de ajuda externa para ser superada. Ela é uma tentativa de evitar que a minha forma se quebre. É um conflito entre submissão e agressão, entre colapso e ataque. É uma experiência incrível e maravilhosa quando o meu self interior supera a atitude condicionada pelos meus pais. O que ele quer dizer aqui? Como eu disse, né, a nossa forma tem a ver com a nossa infância, com a nossa história e com as agressões. Então ele diz que é uma experiência incrível e maravilhosa quando o meu self interior, ou seja, quando essa construção somática que ele está fazendo da própria existência supera a atitude condicionada pelos pais dele. O que ele quer dizer com isso? Quando ele dá uma resposta diferente à resposta que ele daria antes do processo somático. E é exatamente esse o objetivo de uma terapia nessa perspectiva. Que eu, primeiro, entenda o meu padrão, como que ele se organizou, o que é a minha infância, né? Como que a minha infância reflete no meu eu atual, a minha forma e tudo mais, eu tenha consciência disso e que eu consiga, diante de uma dificuldade, de um desafio, de alguma questão no meu dia a dia, eu consiga parar, perceber a minha forma condicionada pelos meus pais entrando em ação e eu faça algo diferente. Não é? Eu tome um outro caminho, eu perceba, nesse momento eu estou entrando em colapso, eu estou cedendo a algo que eu não queria. Eu consigo parar, através do processo somático existencial, eu consigo me formar de uma outra maneira, de uma outra forma e dar outra resposta. É isso que ele diz aqui. E esse é o objetivo da terapia existencial humanista nessa perspectiva corporal, certo? Prognóstico para a pessoa, né? Essa personalidade dependente descrita aqui,
né? E nós falamos sobre a origem dessa personalidade. Essa pessoa que faz um processo terapêutico com base na psicoterapia existencial e corporal, ela tem um excelente prognóstico. O objetivo para essa pessoa é que ela tenha a compreensão, que eu já dei aqui alguns insights iniciais, e a consciência da forma dela. Então, através do seguinte movimento, que eu compreendo minha forma, o meu jeito de ser, eu tenho consciência dessa forma, ou como essa forma influencia o meu dia a dia atual, em cada atitude, em cada sentimento, pensamento e comportamento, o primeiro passo é consciência e compreensão. A partir daqui, eu conseguirei fazer algo. Então aqui nós já estamos na parte 3, a parte final desse vídeo. Não é? Então, a princípio, nós falamos do que, né? Que forma é essa, né? Qual é essa forma, essa personalidade dependente? Falamos as características, falamos o como essa forma se organizou, que tipo de infância, falamos sobre agressões, não é? E agora nós vamos falar o que você faz com isso, não é? Se você está aqui até agora é porque você se identificou, senão você já tinha saído. Então o que você faz com essa forma? Quais são as suas possibilidades? O que você pode fazer? Possibilidades e potencialidades de mudança? Como que eu lido melhor com as situações? Agora a parte 3 nós vamos falar sobre isso. Então, essa pessoa, como foi dito agora, primeiro precisa se compreender e ter consciência. Passo número 1, certo? Muitas pessoas, elas vêm até a terapia querendo, né, é muito comum, na verdade até esperado, né, é esperado e é muito saudável isso. As pessoas, elas vêm querendo mudança. Fernando, eu sou assim, no meu dia a dia eu tenho esse problema e eu não quero mais agir dessa maneira, eu não quero mais pensar assim. As pessoas buscam uma mudança muito drástica. Elas querem sair de uma forma e ir para uma forma totalmente diferente. O caminho não é esse. O caminho é, primeiro, eu tenho consciência e compreensão da minha forma. Eu entendo como eu ajo, né, no meu dia a dia. A partir de então, eu entendo, com base no meu processo e dos meus pacientes, que o primeiro passo é que eu consiga parar essa resposta automática. Como foi dito no estudo de caso do Sidney, existe uma resposta que tem a ver com a infância dele e ele consegue não agir mais de acordo com essa resposta. Esse é o primeiro passo. A partir daí, a partir de quando eu consigo parar uma resposta automática, numa perspectiva corporal e existencial, nós conseguiremos trabalhar para que você dê uma nova resposta aos conflitos. Isso tem a ver com alguns exercícios corporais que eu, como terapeuta somático, ensino aos pacientes, percepções diferentes. E a primeira percepção que eu gostaria de trazer aqui é a organização em camadas, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Esse processo formativo que eu estou falando aqui para vocês, nele nós estamos no subsolo da sua existência. Nós estamos falando sobre a sua educação formativa, né? O como você se organiza. Até então você não tinha nem noção disso, que o seu jeito de ser dependente tem a ver com a sua infância. Agora você já tem uma ideia. A partir daqui, só que não para por aqui, ó. Só não te falar, você é dependente, como foi dito aqui, né? Você tem esse tipo de personalidade por causa da sua infância, ponto final. Não. O que você vai fazer com isso? Nesse processo você conseguirá obter uma educação formativa. Nós traremos uma educação a respeito do seu cognitivo, emocional, comportamental, os seus comportamentos e as suas reações corporais. Essa organização em camadas, ela tem a ver com o autoconhecimento. Numa clínica fenomenológica, né, existencial de base corporal, que é essa que eu estou falando aqui, vocês terão um autoconhecimento de como que vocês organizam o seu jeito de ser em camadas. Autoconhecimento é mais do que introspecção. Ele é a capacidade de conectar eventos psicológicos com o processo biológico e corporificar essa experiência, dando-lhes uma forma somática, emocional e continuidade. Foi exatamente o que o Sidney fez no nosso estudo de caso. Ele tinha uma forma, ele tinha um jeito de ser, ele tinha uma maneira de se comportar que tinha a ver com a história dele. Ele consegue hoje dar uma forma somática, emocional e principalmente continuidade. Ele não está mais, como eu disse anteriormente, cristalizado numa forma. Ele consegue dar uma continuidade. Porque o que acontece, o que não é saudável na nossa
perspectiva é a pessoa que ela tem a sua forma e ela age do mesmo jeito em todas as suas relações. Então vamos supor, ela é uma personalidade dependente. Ela é dependente no relacionamento, no trabalho, não sei na onde. O que você precisa é ter a compreensão da sua forma, né, esse conhecimento, esse autoconhecimento e conseguir dar respostas diferentes a cada situação. Então tem momentos que você precisa ter um pouco mais de energia, um pouco mais de pulso nas coisas, de falar não, de expressar o que você sente, o que você pensa. Em alguns momentos não é necessário, você pode ceder de acordo com essa forma aqui. O que não pode é ser uma regra, você sempre cede, você sempre faz a vontade do outro. Isso não é saudável. Então, nessa perspectiva, nós ajudamos os pacientes a corporificar essa experiência através de um conhecimento, de uma organização em camadas, né? Eu consigo ensinar esse paciente, orientá-lo no sentido de autoconhecimento, para que ele se conheça e dê respostas diferentes. Isso é o saudável. O saudável é quando eu percebo um comportamento, eu percebo que eu sempre ajo desta maneira e eu consigo, em determinada situação, dar uma resposta diferente, assim como o Sidney fez. Pode haver uma discrepância entre a capacidade de uma pessoa se experienciar e a sua incapacidade para organizar um comportamento. Essa discrepância resulta numa grande dor pessoal, porque ela pode não ser capaz de estabelecer uma ponte com seus padrões de motilidade. Existe um hiato somático, emocional e psicológico, que tem relação com a capacidade de organizar uma ação que a expresse. Exemplo, é muito comum você ouvir as pessoas dizer, se é que você não diz isso também, eu sinto amor, mas eu não consigo demonstrar. Uma pessoa ela pode experienciar a sua própria motilidade, a sua vitalidade, mas não ter meios de traduzi-la em ação. Para isso é necessário a terapia, o autoconhecimento, essa questão do autoconhecimento em camadas, esse trabalho existencial e corporal, para que você consiga desenvolver a capacidade de sentir, dar expressão e vazão aos seus sentimentos, comunicar as coisas que você está sentindo, porque o que acontece é que lá na infância aconteceram coisas que resultaram num movimento de adensamento, de encolhimento. Então você não tem a capacidade, possivelmente, de expressar as coisas, não é, de mostrar o que você está sentindo. Isso é um dos objetivos e é uma das coisas que a pessoa que tem a personalidade dependente precisa desenvolver. Então, a pessoa com características de uma personalidade dependente, ela precisa aprender a organizar e desorganizar forma. Porque, como foi dito anteriormente, ela tem uma forma que é uma forma cristalizada. Ela desenvolveu lá na infância, essa forma ela vai repetindo. Então, você precisa aprender, num trabalho somático, como você organiza mais forma, né? Como que você pode fazer isso voluntariamente? Porque o que acontece é uma resposta involuntária. Você age meio que no piloto automático, talvez de uma maneira inconsciente. Nós precisamos resgatar essa consciência e perceber, inclusive corporalmente, como eu organizo a forma, né? Inclusive como eu posso organizar. Em certas situações, você precisa conscientemente organizar forma, porque a pessoa de personalidade dependente, ela é uma pessoa que naturalmente ela não tem forma, ela é uma pessoa em colapso, ela precisa aprender a organizar forma para as coisas, né, para as relações, para os desafios. Então essa é uma tarefa desse tipo de personalidade, aprender a organizar forma e desorganizar. Como eu disse anteriormente, e muitas vezes você precisa ter forma para fazer as coisas. Para falar com o namorado sobre algum tipo de questão, para falar com o seu empregador, para ir para uma entrevista de emprego, para ir falar com um fornecedor, com um cliente, você precisa de forma, não é? Para esse tipo de, vamos chamar de confronto, quando você tem que fazer algo. A pessoa com personalidade dependente, ela não tem forma. Ela precisa aprender como que ela organiza a forma para que ela faça as coisas.
Em certas ocasiões, você não precisa de forma, você precisa estar relaxado, tranquilo, com menos forma. A nossa tarefa aqui é tornar isso consciente. Você precisa aprender, através de um trabalho somático, existencial, a tornar esse movimento consciente. Porque o que acontece hoje na sua vida é que isso não é consciente, né? Você não sabia disso, que a sua forma tem a ver com a sua infância, como que ela se organizou, que o que você é hoje não é algo que caiu na sua cabeça, estático, e como eu disse num vídeo que eu postei no Instagram ontem, você é assim, esse é o meu jeito. Não, você aprendeu a ser assim, e você pode dar respostas diferentes. Esse é um dos aprendizados que a pessoa com personalidade dependente precisa ter. Como eu organizo forma? Como eu posso fazer para organizar forma? Vou dar um exemplo meu, pessoal. Semana retrasada eu fui fazer uma palestra. Quando eu cheguei na palestra, eu não estava com muita forma. Não é? A palestra de manhã, ainda estava um pouco sonolento. Eu precisei de um esforço muscular voluntário, né? Eu me organizei muscularmente, eu fiz um exercício somático, organizei forma para eu ir para aquela palestra. Deu certo, eu consegui criar forma, me senti mais potente e fui. Já aconteceu em outras ocasiões que eu tinha necessidade de menos forma, eu precisava me desorganizar para um tipo de relação. Portanto, eu desorganizei forma, eu estava com um padrão muscular automático organizado, eu precisei desorganizar esse padrão para que eu estivesse mais relaxado, mais tranquilo para um momento de descanso, para um momento de lazer, certo? Isso é o saudável existencialmente, eu ter a consciência de como eu estou me organizando e mudar conforme a necessidade, conforme a relação, conforme o local. Se você se identificou com a personalidade dependente, você tem algumas tarefas, alguns aprendizados, um caminho que você deve seguir. Primeira coisa, você tem que aprender a se inflar. A personalidade dependente, ela é em colapso. Você precisa aprender a se encher um pouquinho mais. Postura, tenha muita atenção à sua postura. Faça um esforço para que você esteja sempre ereto, com seu corpo sempre não entre em colapso. É muito comum pessoas de personalidade dependente serem amolecidas, né, meio caídas, meio arcadas. Faça sempre um esforço para manter-se ereto, postura. Você precisa aguçar, incentivar os seus desejos, coisas que você gosta de fazer, sabores, lugares, viagens. Entre em contato com desejos. Você precisa trabalhar a sua autoestima, tá? Quando eu falo de autoestima, não estou falando só de físico bonito. Também é isso, mas não é só isso. Isso tem a ver com a sua imagem pessoal, o como que você se vê, suas características, suas qualidades, suas potencialidades. Você precisa trabalhar a sua autoestima. Você precisa gerar ritmo, excitação. Você precisa trabalhar a sua respiração. Respiração diafragmática, através aqui da parte do estômago. Respirar pela barriga. Trabalhe essa respiração. Você precisa aprender a impor limites, barreiras, sabe? Isso tem a ver com tudo, horário, com procrastinação, com limite até onde você vai deixar essa pessoa chegar em você. Cuidado, personalidade dependente. Nos relacionamentos vocês costumam ceder demais, né? Dar muita abertura para o outro, fazer coisas que você não gostaria de fazer. Tome cuidado com isso. E por último, se você se identificou com a personalidade dependente, você precisa fazer a sua própria terapia. Não estou falando isso para vender meu peixe, vender o peixe de psicologia. É porque é o processo no qual você vai adquirir consciência, autoconhecimento, ferramentas para lidar com todas essas questões, a fim de dar uma resposta diferente. Se você está aqui nesse vídeo, é porque existe algo na sua vida que você quer mudar, algo que está te trazendo um certo incômodo, e é através da terapia que você vai ter essa consciência. Tudo isso que eu falei aqui tem a ver com a minha perspectiva, com a minha especialização, com a minha linha de trabalho. Possivelmente, se você buscar se informar com outros psicólogos, se você conhece algum psicólogo, pode ser que ele não entenda nada do que eu falei aqui. Isso não quer dizer que ele sabe menos do que eu.
talvez ele trabalhe só numa outra perspectiva. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a perspectiva humanista, existencial e corporal. Por isso eu falo muito de corpo, de postura, não é? da nossa reação corporal às coisas. Então eu preciso fazer essa observação. Isso tem a ver com a minha perspectiva de trabalho. Eu trabalho dessa maneira. Eu e os demais profissionais somáticos. Existem outras maneiras, mas não é as maneiras pelas quais eu trabalho. Enfim. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre esse processo de terapia, né, nessa perspectiva aqui. Existe muita confusão na cabeça das pessoas. E talvez até na cabeça dos profissionais, quanto à natureza da terapia. Por muito tempo, a meta de uma terapia era frustrar o paciente e fazer que ele resolvesse os seus problemas por si mesmo. Mas a experiência mostra que a cura não ocorre em isolamento. Existe a necessidade de que outra pessoa compartilhe a sua experiência com o paciente enquanto o ajuda a dar forma para a sua própria experiência. A cura requer voz e interação humana. Terapeutas e pacientes igualmente precisam ampliar a sua compreensão a respeito daquilo que acreditam ser o trabalho somático. A visão somática exige deles coragem para seguir seus próprios processos e formação, que descubram como querem organizar a sua vida e viver o máximo da sua capacidade. Aquilo que a pessoa cria e forma permanece com ela por toda a vida. Se ela apenas vive, não participando de nada, se torna passiva a sua existência. Mas, se ela faz o esforço para formar algo para si, essa forma se torna uma organização que reflete no seu corpo e na sua vida. É isso que significa corporificar a experiência. Então eu preciso que você saia desse vídeo com um aprendizado que, primeiro, essa sua forma, essa sua personalidade dependente, ela não caiu na sua cabeça. Você, através da sua infância, dos desafios e agressões pelas quais você passou, você emitiu respostas àquele ambiente e essas respostas organizaram a sua forma. Então sua forma tem uma função adaptativa, uma função de sobrevivência. E você não é escravo da sua infância. Não é porque você teve uma infância deste ou daquele jeito que você será assim, desta forma que você é, por toda a sua vida. Não. Você pode e deve, né? Você tem todo o potencial para fazer um processo psicoterapêutico, seja nessa perspectiva, seja na perspectiva que for, para dar uma resposta diferente para as situações, para os desafios que você está enfrentando. Então, um aprendizado que eu preciso que você saia é que você não nasceu assim e que você pode mudar. Na nossa natureza humana, nós temos vamos chamar de uma essência que está ligado a um caminho que vai em direção ao crescimento e ao desenvolvimento. Eu sempre estou buscando crescer e me desenvolver. Assim como uma planta, ela sempre cresce, né, no sentido do crescimento e do desenvolvimento, o ser humano é assim também. Então você pode e você já tem o potencial em si para mudar. Você precisa apenas de como foi dito aqui, um suporte, uma relação que favoreça esse crescimento, certo? Além disso, agora você tem a consciência de que os seus comportamentos, eles não são puramente psicológicos, tem a ver também com uma expressão corporal. Nós somos um ser biopsicossocial, nós temos partes biológicas, psicológicas e sociais. Quando eu falo de biológicas, inclui o corpo. Tá? Eu vejo muitas pessoas, isso é muito comum, as pessoas terem uma perspectiva puramente psicológica, como se tudo que acontecesse na nossa vida tem a ver com o que a gente pensa, com sei lá o que. Não, gente, nós somos o nosso corpo. O seu corpo é a forma pela qual você expressa as coisas, né? Então existe uma relação íntima entre psicológico e corpo, psique e corpo. Então, essa sua forma, essa sua personalidade dependente, ela se expressa no seu corpo, ou quem sabe o seu corpo expressa essa sua forma dependente. Lembra do caso do Sidney? Ele é como se fosse uma colher. Essa pessoa de personalidade dependente, ela tem uma tendência, não é uma regra, tá? A ser uma pessoa mais, vamos chamar de mole, ter pouca postura, não é uma pessoa que tem uma postura ereta, não, ela é mais
ela é mais colapsada, mais desmanchada. Então você percebe que o seu jeito de ser se expressa, inclusive no seu corpo. Então, a partir dessa aula, você também tem esse aprendizado, que você é o seu corpo. E que, dando uma nova resposta corporal, isso refletirá no seu psicológico. Entende? Então, hoje, este é o meu método de trabalho. Na minha clínica hoje de psicologia, eu faço a união entre filosofia, fenomenologia, existencialismo, né? Essa parte que vamos dizer que está ligada ao psicológico, como eu vejo as coisas, como eu vejo as relações, como eu vejo os comportamentos. Eu tenho sim uma base filosófica, intelectual, né, uma base fenomenológica, existencial e humanista, um olhar diferente para as relações. E além disso, eu trabalho com a perspectiva corporal, que é o que foi apresentado para vocês através destes livros. Então eu trago todo o entendimento para os pacientes de como essa forma de ser, essa personalidade dependente, está se organizando no seu corpo, no seu psicológico, e não para por aí. Não é simplesmente mostrar, é o que você faz com isso. Para tanto, eu não consigo mostrar num vídeo, assim como esse, porque nós precisaríamos realizar exercícios. Portanto, eu preciso de uma sessão, ou de uma plataforma, ou de mais tempo, inclusive ao vivo com vocês, para que vocês façam exercícios, para que vocês tenham a consciência corporal, como eu disse, da organização em camadas, para entender como que o corpo está interferindo, influenciando o seu psicológico, ou vice-versa. Então hoje essa é a minha perspectiva de trabalho, uma perspectiva filosófica, intelectual, mas também corporal, para que você entenda, consiga ter uma compreensão, uma aceitação de tudo que você enfrenta na sua vida hoje, dos seus desafios, dos problemas que você está lidando, como que você está se organizando e o que você pode fazer com isso, como dar respostas diferentes em relação a isso, principalmente, né, inclusive, né, em relação à ansiedade também, né? O que acontece é que as pessoas venham ao consultório de terapia, uma coisa natural, né, e querem mudanças, e precisa disso, precisa dessa compreensão, desse entendimento, precisa passar por esse processo, né, do como, o que eu estou fazendo, como eu estou me organizando, como eu estou fazendo as coisas, o que eu posso fazer com isso. E aí vem as questões, né, as práticas corporais que estão ligadas a um comportamento diferente, a mudança e tudo mais. Se o seu caso for ansiedade, você tem uma outra possibilidade para lidar com isso, nessa perspectiva, que é fazer no meu curso. Eu tenho um curso de gestão da ansiedade, o link está na bio do meu Instagram, você pode fazer o curso lá, e lá você vai ter essas perspectivas filosóficas, existenciais, e também incluir as práticas corporais. Se o seu caso não é de ansiedade, no curso tem o módulo 4 que fala sobre a prática corporal, como estabelecer, né, esse contato com o corpo numa perspectiva corporal. Se você quiser, você pode fazer o curso para se aprofundar um pouco na questão de ansiedade, mas obter as ferramentas corporais já também. Como que você lida e como você se conhece, né, nesse processo, como eu disse, em camadas, através das práticas corporais. Gente, então é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui, já ficou bastante longo, muito extenso. Acho que esses são os aprendizados, esses são os insights para hoje, que você não nasceu assim, que não caiu nada na sua cabeça, que você organizou esse jeito de ser dependente, ou esse jeito de ser ansioso, né? Isso tem a ver com a sua história, você pode mudar isso, você precisa apenas de uma compreensão, de ferramentas para trabalhar essa questão, você não é escravo da sua infância, eu preciso que você esteja consciente disso, né? Que tudo isso tem uma história e que você pode mudar, você só precisa do processo e do acompanhamento e do auxílio adequado, tá? Então vou finalizando por aqui, qualquer dúvida entre em contato comigo e a gente se vê no próximo Talking, beleza? Muito obrigado!